Vamos então relembrar o caso que gerou esse pedido de prisão, essa decretação de prisão. O processo do triplex do Guarujá chegou à Justiça Federal de Curitiba há quase 2 anos. A gente vê agora o passo a passo desse caso. Começou no Ministério Público do Estado de São Paulo a investigação sobre o triplex do Guarujá, um apartamento de 215 metros quadrados, localizado no condomínio Solares, em frente à Praia das Astúrias. A juíza de São Paulo enviou a investigação para o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato de Curitiba, por considerar que os crimes estavam ligados ao esquema de corrupção na Petrobras. O caso passou às mãos de Moro em junho de 2016. Mas o triplex já tinha se tornado notícia 6 anos antes, em 2010, quando o jornal O Globo publicou que Lula e Dona Marisa eram donos de um apartamento no condomínio que ainda não estava pronto. Nessa época, a OAS Empreendimentos já tinha assumido a obra, iniciada pela Cooperativa Habitacional dos Bancários, a Bancop, que passou a enfrentar problemas financeiros. O condomínio foi entregue em 2014. Os procuradores da Lava Jato no Paraná denunciaram o ex-presidente em setembro de 2016. Na denúncia, afirmaram que a OAS pagou propina a Lula por meio da reserva e reforma do triplex e manteve o imóvel no nome da construtora para esconder a real propriedade. De acordo com o Ministério Público Federal, o dinheiro veio de um caixa geral de propina ligado a 3 contratos da OAS com a Petrobras. Durante o processo, Moro ouviu 75 testemunhas. Dos 7 réus da ação, Lula foi o último a ser interrogado em maio do ano passado. O ex-presidente disse que visitou o apartamento, mas que não quis comprá-lo. A verdade é o seguinte, doutor Moro, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Em outro interrogatório do processo, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, também réu na ação, disse que o triplex estava reservado para Lula. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Léo Pinheiro aparece nesta foto com Lula e Dona Marisa visitando o imóvel. A foto foi divulgada pelo Jornal Nacional em março de 2016, ainda durante as investigações, e também foi incluída no processo pelos procuradores da Lava Jato. Em julho do ano passado, o juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na sentença, Moro levou em conta documentos, perícias, notas fiscais da reforma, quebras de sigilo fiscal e bancário, depoimentos de testemunhas e réus. Considerou que não era necessário o triplex estar em nome de Lula para comprovar os crimes. Segundo o juiz, Lula recebeu por meio do triplex mais de 2 milhões de reais em propina. Ao finalizar a sentença em que condenou Lula, Sérgio Moro escreveu que é de todo lamentável que um ex-presidente da República seja condenado criminalmente, mas a causa disso são os crimes por ele praticados, e a culpa não é da regular aplicação da lei. Prevalece, enfim, o ditado: não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. A defesa de Lula recorreu ao Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, argumentando que os valores usados para a compra e reforma do triplex não vieram da Petrobras e que Lula não pediu qualquer vantagem indevida em razão do cargo de presidente. Quando recorreram da decisão de Moro no TRF4, os advogados de Lula também alegaram que o juiz negou a possibilidade de que a defesa pudesse produzir provas, não seguiu a denúncia e, além disso, se baseou apenas no depoimento de Léo Pinheiro, que tenta acordo de delação premiada. O recurso foi julgado no dia 24 de janeiro desse ano pelo tribunal, numa sessão que durou mais de 8 horas. O desembargador João Gebran Neto, relator da ação no tribunal, e os desembargadores Victor Laus e Leandro Paulsen consideraram que houve pagamento de propina e que há provas. Para além da prova material, até aqui referida, a prova oral indicando que o apartamento 174, posteriormente modificado para o 64A, estava reservado ao ex-presidente. E mais, a prova indica que os recursos necessários para o pagamento da diferença entre aquilo que inicialmente foi adimplido pelo apelante e por sua esposa, agregado com as reformas, foram arcados pela OAS. O TRF4 elevou a punição para 12 anos e 1 mês e determinou o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado, depois de esgotados todos os recursos no próprio tribunal.
A defesa de Lula anunciou que entraria com recurso. Porque é uma decisão, como eu já disse, que condenou uma pessoa que não praticou o crime. E nós acreditamos que esse resultado é o que vai prevalecer e que nenhuma medida restritiva será aplicada ao ex-presidente Lula. Um dos recursos foi apresentado ao próprio tribunal em Porto Alegre. A defesa entrou também com pedidos de habeas corpus preventivos nos tribunais superiores, em Brasília. No dia 6 de março, os ministros do STJ negaram por 5-0 o pedido de habeas corpus preventivo. A defesa pretendia impedir a prisão de Lula após se esgotarem os recursos em segunda instância. A decisão no STJ foi unânime. No meu entendimento, não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente venha, porventura, iniciar o cumprimento provisório da pena após esgotamento dos recursos em segundo grau, no caso dos embargos de declaração. No dia 22 de março, foi a vez dos 11 ministros do Supremo avaliarem o pedido de habeas corpus preventivo. Numa sessão que durou 4 horas, os ministros decidiram primeiro que poderiam julgar o pedido. Depois, como o ministro Marco Aurélio Mello não podia continuar na sessão porque tinha um voo marcado para um compromisso no Rio, a discussão sobre o mérito do pedido de habeas corpus preventivo, ou seja, se Lula teria ou não direito de aguardar em liberdade o julgamento de todos os recursos antes de ser preso, acabou sendo adiada. Em seguida, por 6-5, os ministros decidiram atender a um pedido da defesa e conceder ao ex-presidente Lula um salvo-conduto, impedindo qualquer ordem de prisão contra ele antes do fim do julgamento marcado para o dia 4 de abril. Deferida a liminar para que até o julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, na primeira hora, portanto, será o primeiro processo a ser apregoado para continuidade de julgamento. Até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda da sua locomoção. Sim. E que foi o pedido formulado. Será imediatamente expedido o ofício neste sentido. No dia 26 de março, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, a segunda instância da Lava Jato, negaram por unanimidade os embargos de declaração pedidos pela defesa. Fizeram apenas uma correção técnica no texto. Nesse modo, no processo trazido em mesa pelo desembargador Gebran sobre o número 2, a turma decidiu a unanimidade nos termos do voto do relator, conhecendo em parte dos embargos e, nesta parte, dando parcial provimento, sem, contudo, que haja qualquer efeito modificativo. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal em Brasília retomou o julgamento. A sessão durou quase 11 horas e a maioria dos ministros, por 6-5, negou a concessão do habeas corpus a Lula. Com a decisão, caiu o último impedimento para a execução da pena do ex-presidente. E no mérito, por votação majoritária, o Supremo Tribunal denegou a ordem nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, numa parte menor, e os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que concediam a ordem. Essa é a proclamação do resultado. Bom, agora que o processo do triplex do Guarujá entrou em fase de cumprimento de sentença, convém a gente lembrar outros processos aos quais o presidente Lula responde. Além do caso do triplex, ele é alvo de outros 9. Em 6 deles, ele já é réu. Foi denunciado em 2 e uma das ações ainda está em fase de inquérito. Desses 6 processos nos quais Lula é réu, os que estão mais avançados são os do sítio de Atibaia e é aquela ação que apura se houve pagamento de propina na compra de um terreno para o Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo. Essa é a situação de Lula, para além desse caso em que ele já foi condenado. Bom,